Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos falar sobre função exponencial. Bom, uma função exponencial é toda função de r para r asterisco, que é o conjunto dos números reais, excluindo o número zero, tá? Ela tem um formato assim, ou y ou f de x, igual a elevado a x. Exponencial vem de expoente, então é isso mesmo. A função exponencial é onde a nossa variável x vai estar no expoente. Então, vamos ter uma base, que a gente chama de a, e x, que é o nosso expoente. Restrições. Para ser uma função exponencial, a nossa base precisa ser positiva, ou seja, maior do que zero, e ela precisa ser diferente do que 1, porque veja o que acontece. Vamos então às restrições. Eu tenho aqui f de x igual a menos 3 elevado a x, menos 3 sendo menor do que zero, negativo. Se eu peço para calcular o f de 1 sobre 2, eu tenho que substituir no lugar do x 1 sobre 2. E 1 sobre 2, na sua função inversa, é a raiz. Então, fica raiz quadrada de menos 3, onde não pertence aos números reais. Uma raiz quadrada de base negativa. E quando o meu x é igual a zero? Para todo número que tenha elevado com base zero, eu tenho o meu resultado zero, tá? Zero elevado a qualquer número vai dar zero. Quando o meu a é igual a 1, ou seja, minha base 1 elevado a qualquer número, sempre vai dar 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Mesma coisa que o zero. 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, e assim sucessivamente, tá? Então, por conta disso que entra essas restrições. Então, vamos ao gráfico de uma função exponencial. Primeira opção é quando o meu a é maior do que 1. A minha função vai ser crescente, tá? Essa é a minha primeira situação. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Para eu criar o meu gráfico, primeiro eu preciso criar a minha tabela. Eu escolho valores para x, eu substituo na minha função, ou seja, no lugar do x eu coloco esses meus valores que eu escolhi. E aí, então, eu resolvo para achar o valor de y. Então, assim, quando x é menos 2, fica 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base, o expoente fica positivo, então fica 1/4. Expoente negativo, que é menos 1, inverteu, ficou 1/2. Todo número elevado a um expoente zero é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e 2 ao quadrado é 4. E aí, o que eu faço depois que eu calculo o meu valor de y? Eu coloco no meu plano cartesiano. Meu plano cartesiano x e y. Eu coloco os valores de x que eu escolhi, sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o meu valor de y, eu coloco na minha reta numérica e vai entrar esses nossos valores que calculamos para y. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4... 1,5 e 1/4, tá? Como é que a gente constrói? A gente vai ligar essas coordenadas, olha. Quando o meu x é menos 2, o meu y é 1/4. Então, eu vou aqui, ó, x menos 2, y 1/4. Eu vou lá e eu ligo esses pontos. Menos 1 com 1/2, menos 1x com 1/2 do y. É aqui, ó, na metadezinha de 1, fica assim. Quando o meu x é 0, o y é 1. Quando x é 0, o y é 1. Então, marca aqui, ó. Quando o meu x é 1, o y é 2, ó. x1 lá no y2, então esse é meu ponto. E quando o meu x é 2, o meu y é 4. Eu, então, marco esse meu ponto aqui. Depois que a gente marca os nossos pontos, galera, é simples. Você vai ligar um ponto no outro. Vai ligar um ponto no outro, ó. Lembrando que o gráfico nunca passa para a parte de baixo, tá? Então, ela vai ficar assim, ó, bem
rentinha ao eixo x. Então, esse daqui, ó, é o formato da minha função crescente, sendo a minha função exponencial. Agora, vamos à nossa, então, função decrescente. A minha função ela vai ser decrescente, então, quando a base da minha função for maior do que 0, menor do que 1, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui de uma função y igual a 1 meio elevado a x. Mesma coisa, como é que a gente vai construir o gráfico? Vamos completar primeiro a nossa tabelinha, escolhendo os valores para x, substituindo na minha função e encontramos o valor de y. Quando o meu x é menos 2, fica 1 meio elevado a menos 2. Inverteu a base e expoente ficou positivo, 2 ao quadrado é 4. Mesma coisa com o expoente menos 1, inverteu, ficou 2 elevado a 1, que é 2. Toda base elevada a um expoente 0 é 1. Toda base elevada a 1 é ela mesma. E 1 ao quadrado fica 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. Vamos fazer a mesma maneira. Vamos ligar os pontos. Quando o meu x é 2, o meu y é 1 quarto. Quando o meu x é 1, o meu y é 1 meio. Quando o meu x é 0, o meu y é 1. Quando o meu x é menos 1, o meu y é 2. Quando o meu x é menos 2, o meu y é 4. Por fim, a gente liga todos os pontos um com o outro e encontramos, então, a função decrescente dessa minha função exponencial, tá? Vamos a algumas observações em relação à função exponencial. Primeiro, a sua função inversa é a função logaritma. Nós vamos falar dela no próximo vídeo, tá? Algumas funções, ela vem acompanhada com essa letrinha E, que é o número de Euler. Ela é aproximadamente, o valor dele é 2,71828. Esse número é um número racional, assim como o número do π, tá? Então, essas são algumas observações. Ela é bijetora, então, para qualquer valor de x, existe um e somente um valor de y, tá bom? E aí, então, ó, vamos para as inequações exponenciais. A potência maior vai ser, então, a minha potência que vai ter expoente maior. Isso se a minha base for maior do que 1. Exemplo, 2 elevado a x é menor ou igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a x ficou sendo menor do que 2 elevado a 4. Ou seja, se ela é menor, então o seu expoente também vai ser menor. Então, ó, o x também vai ser menor ou igual a 4. A potência maior é o expoente menor, tá? Então, a potência maior vai ter um expoente menor. Isso se a base for maior do que 0 e menor do que 1. Exemplo, 1 meio elevado a x é menor ou igual a 1 meio elevado a 4. Então, vamos lá. É o contrário. Se a potência é maior, o expoente é menor. Então, o que acontece? Essa minha potência, 1 sobre 2 elevado a x, ficou sendo menor. Então, o meu expoente é maior, ou seja, o x vai ser maior do que o 4. Por isso que x é maior ou igual a 4, tá bom? Então, ó, muita atenção nessa regrinha aqui desse intervalo. Equações exponenciais. Gente, equações exponenciais, o que nos interessa é escrever as equações em potências de mesma base, tá? Então, vamos relembrar algumas propriedades. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e vai somar os expoentes. Quando a gente tem a divisão, a gente vai fazer o inverso, a gente vai subtrair os expoentes. Quando nós temos potência de potência, ó, um expoente em cima do outro, nós vamos multiplicar os expoentes. Quando nós temos um expoente fracionário, um expoente sendo fração, a gente substitui numa raiz, tá? Então, ó, o que está em cima vai ser
o expoente do radicando, ou seja, vai ficar dentro da raiz, e o que está embaixo vai ser o índice da raiz, tá? Eu costumo dizer que o que está em cima está no sol, então ele vem para a sombra. E o que está na sombra vem para o sol e fica aqui em cima da raiz, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos, tá? Olha, se a minha potência for igual de mesma base, tá? Se eu tenho uma igualdade de potências de mesma base, então isso quer dizer que os meus expoentes também são iguais. Isso para o meu intervalo onde A é maior do que 0 e menor do que 1, tá? Por conta dessas minhas restrições. O que acontece? Se eu tenho uma igualdade, ó, eu estou igualando as minhas potências de mesma base. Isso quer dizer que 1 elevado a 7 é igual a 1 elevado a 77? Sim, porque vai dar o mesmo resultado. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes, vai dar 1. E 1 vezes 1 vezes 1, 77 vezes, vai dar 1 também. Só que se a gente aplicar essa igualdade aqui da equação exponencial, vai ser falso, porque 7 não é igual a 77. Assim, vale para o 0 elevado a 5 igual a 0 elevado a 6. 0 elevado a 5 é 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0. E 0 elevado a 6 é 0 vezes 0 vezes 0, 6 vezes também, que vai dar 0. Eles têm o mesmo resultado. Só que a gente não pode aplicar porque 5 não é igual a 6. Assim também vale para o menos 1 elevado a 2. Ó, expoente par fica positivo, então fica 1. Expoente par, que é 4, também vai dar 1. Vai dar o mesmo resultado, só que a gente não aplica também porque 2 não é igual a 4, tá? Então, por isso que a gente tem que respeitar nesse nosso intervalo aí. Vamos a alguns exemplos. Primeiro, resolva as equações. Primeira equação é 2 elevado a x igual a 8. Lembra que eu falei? A intenção é a gente escrever em potências de mesma base. Então, esse 8 a gente fatora. 8 na potência de base 2, para ficar a mesma base, é 2 ao cubo. E aí, o que a gente faz? Esquece a base e a gente iguala os expoentes. X, então, é igual a 3. Então, essa daqui foi a bem basiquinha para a gente dar início à nossa resolução da equação. Segundo, eu tenho aqui, ó, 4 elevado a 3 menos x elevado a 5 menos x igual a 1. Então, temos que escrever numa potência de mesma base. Então, primeiro, a minha base é 4. Então, o meu outro lado da igualdade precisa ser uma potência de base 4 também. Que dê resultado 1 é o 4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, detalhe, sempre que tiver uma equação exponencial onde uma base é 4 e o outro lado da igualdade é 1, você escreve 4 elevado a 0. Se aqui fosse 5, você escreve 5 elevado a 0 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Assim, eu tenho 3 menos x vezes 5 menos x. E aí, ó, depois que a gente iguala a mesma base, a gente esquece as bases e iguala os expoentes. Então, assim, a gente tem 3 menos x vezes 5 menos y vezes x é igual a 0. Então, a gente encontrou aqui, ó, uma equação do primeiro grau. Então, a gente iguala o primeiro termo também junto com o segundo termo. Daí, a gente vai ter dois valores para x, tá? Quando a gente faz a distributiva aqui, a gente encontra uma equação do segundo grau, na verdade. Então, aqui a gente vai ter, ó, o 3 passa para o outro lado, multiplica por menos 1, a gente tem x igual a 3. Ou a gente tem x igual a 5, tá? O 5 passa para o outro lado da igualdade, multiplica para menos 1, temos x igual a 5. Então, temos esses dois valores para x. O meu terceiro exemplo é uma inequação, tá? Vamos nos atentar à regra do intervalo. Primeiro, eu tenho 1 sobre 9 elevado a x menos 3, sendo menor do que 1 sobre 27 elevado a x mais 1. Então, primeiro, eu vou escrever as minhas bases em potências de mesma base. Então, aqui eu tenho o 9, eu escrevi sendo 3 ao quadrado, e o 27 eu escrevi sendo 3 ao cubo. E aí, eu unifico, né, essa minha base num único expoente. Então, fica 1/3 ao quadrado
e 1/3 ao cubo. Daí ficou o quê? Potência de potência, a gente vai multiplicar. Então, aqui eu escrevo 2 vezes o meu expoente x menos 3 e aqui 3 vezes o meu expoente x mais 1, tá? Porque aqui ficou potência de potência também. Aí, eu aplico a regra da minha distributiva. Então, aqui eu tenho 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 3 é menos 6. 3 vezes x é 3x e 3 vezes 1 dá 3. Então, a gente igualou as bases, ficando só um expoente para cada lado. Então, a gente esquece as bases e vai utilizar os expoentes. Vamos primeiro nos atentar à base. A base, ela é maior do que 0, só que é menor do que 1. Então, a gente precisa fazer o quê? Inverter o sinal. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, assim, como a minha base é menor do que 1, vamos mudar o sinal. Então, antes era o quê? A minha primeira potência é menor, então o meu expoente é maior. Então, esse meu expoente da primeira base vai ser maior do que o expoente da segunda base. Então, eu tenho o quê? Números para um lado e letras para o outro. Ó, o 3x eu venho para cá, trocando os sinais. Então, aqui fica 2x menos 3x maior do que 3 mais 6. 2 menos 3 dá menos 1, então fica menos x maior do que 3 mais 6, 9. Aqui, ó, a minha letra está negativa, a gente multiplica para menos 1. Quando a gente multiplica para menos 1, a gente inverte o sinal. Então, aqui, ó, o símbolo de maior vira menor. E aí, o x fica positivo e o 9 fica negativo. Daí, a gente tem x sendo menor do que menos 9. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber no cálculo de equações e inequações e sobre a função e o gráfico de uma função exponencial. Quando a minha função é decrescente, a minha base é maior do que 0 e menor do que 1. Quando a minha função é crescente, a minha base é maior do que 1. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.